Depois de BRSC, certo? Depois de BRSC. Muito bem, meus amados ouvintes da Rádio IBRSC, aqui quem fala é o pastor Jordão Guimarães. Nós já tivemos em nosso programa o Evangelho no Seu Lar, a Hora da Adoração. Tivemos hoje a participação especial do nosso irmão Juarez e uma música muito boa, tocada, de alta qualidade. Já também estivemos intercedendo juntamente a Deus para que Deus possa abençoar a vida do nosso irmão Moisés, também da nossa irmã Miriam, que se encontra lá em Uberaba, pedindo oração pela sua gravidez. Também estivemos intercedendo pela vida da irmã Lucélia, que se encontra nesse momento lá na mesa de cirurgia para ter o seu segundo filho, o Vitor Guilherme. Neste momento, chegou a hora da meditação da palavra do Senhor. Nós estamos nesta semana e nas semanas que se seguem tratando sobre o Evangelho e queremos falar sobre este tema, sobre este assunto que tem sido muito falado nos nossos dias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é o Evangelho? Esta palavra tem sido muito presente em nosso dia a dia, nas redes sociais, na TV. Nós temos ouvido, especialmente pelos telepregadores da atualidade, o uso desta palavra. Esta palavra é usada muitas vezes para comover as pessoas, com o intuito de arrecadar ofertas para custear os seus ministérios. Mas será que o que eles estão pregando é o Evangelho? Será que aquilo que eles estão falando realmente é o que Cristo pediu que nós falássemos? Do que se trata o Evangelho? O que é o Evangelho de fato? Muitas vezes a gente observa até irmãos se referindo quando alguma pessoa que estava na fé abandona a fé, e aí as pessoas costumam se referir a estas pessoas da seguinte maneira: olha, fulano deixou o Evangelho. Mas será que o Evangelho é um estilo de vida? Será que o Evangelho são esses temas de pregações pregados por esses telepregadores? Afinal de contas, o que é o Evangelho? Eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento para que, mediante o estudo das Escrituras, nós possamos identificar o que é o Evangelho bíblico. Isso é muito importante porque o apóstolo Paulo ele chamou a nossa atenção na carta de Gálatas, dizendo que nós precisamos estar atentos e não podemos passar do Evangelho da Graça para o outro Evangelho. E isso é muito importante para que você possa identificar uma verdadeira igreja, uma igreja que realmente prega o verdadeiro Evangelho. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para você que o Evangelho é uma palavra, um termo bíblico que deriva da língua grega. A palavra aparece no original como euangelion, e essa palavra era utilizada para descrever ou para caracterizar uma pessoa que ganhava recompensa por dar boas notícias. Ou seja, aquela pessoa que fazia anúncios, propagandas, que davam boas notícias a respeito de determinado assunto, determinada coisa. Essa pessoa era recompensada por dar boas notícias, por trazer as boas novas. Mas, amados irmãos, amados ouvintes, com o passar do tempo, a ideia de recompensa caiu porque os cristãos tomaram a palavra Evangelho para o seu uso exclusivo. E mais tarde, essa palavra deixou de ser utilizada acompanhada da palavra recompensa para vir a significar somente a boas novas ou boas notícias. Portanto, o Evangelho é a união de uma palavra composta
a palavra grega composta da preposição eu, e tudo que no grego começa com eu é algo bom, e a palavra angelos, ou seja, notícias, mensagem. Então, a palavra evangelho é uma boa notícia, uma boa mensagem, uma boa nova. É importante entender o fundamento, a origem, a etimologia desta palavra, para que assim nós possamos então ter um entendimento correto acerca do que é o evangelho. Amados irmãos, o evangelho, segundo o Novo Testamento, essa palavra ela foi utilizada especialmente pelos discípulos de Jesus, pelos seus seguidores. E deixe-me dizer uma coisa, esta palavra ela era utilizada para descrever a mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo, pela fé, com base na sua morte expiatória, sepultamento, ressurreição e ascensão. Eu quero convidar você neste momento, se você tem uma Bíblia, por favor, abra sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, para as boas novas transmitidas pelo Lucas, no capítulo 24, momentos finais de Jesus Cristo aqui na terra, momentos que antecediam a sua ascensão. Jesus Cristo então aparece aos discípulos que seguiam caminhos do caminho de Emaús, e logo em seguida, depois de manifestar a sua identidade para os discípulos, para os seus discípulos que estavam caminhando com ele na estrada de Emaús, Jesus Cristo diz assim, lá em Lucas capítulo 24, versículo 46, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então nós percebemos, meus amados irmãos, que o evangelho não se trata de um estilo de vida, não se trata de temas abordados como tem sido feito por esses telespregadores com temas de mensagem. Saiba como ser vitorioso no deserto, saiba como curar a sua enfermidade interior, saiba como prosperar em dias de crises. Essas coisas são boas, essas coisas são interessantes, essas coisas são legais de ouvir, mas isso não trata do evangelho. O evangelho, meus amados irmãos, é uma mensagem de Deus. Nós observamos Jesus Cristo dizendo que esta mensagem de Deus, ela foi registrada desde o Antigo Testamento. Deus já estava prometendo o Messias, aquele que viria salvar esse mundo de tamanha escuridão, de tamanho pecado, de tamanho perdição. Então nós observamos que Jesus Cristo diz que estava escrito que ele deveria padecer, que ele deveria ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E é interessante que o conteúdo desta mensagem, meus amados irmãos, se encontra no versículo 47, ele diz, e em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, e eles deveriam ser testemunhas destas coisas. O que são estas coisas que Jesus está mandando que eles sejam testemunhas? É nada mais, nada menos do evangelho que Jesus está falando. Jesus está falando que eles deveriam ser testemunhas do evangelho, acerca da mensagem de Deus para este mundo. Essa mensagem de Deus, meus amados irmãos, ela está caracterizada através do Messias, do enviado de Deus. Este enviado de Deus tinha que morrer pelos nossos pecados, mas ele não ficaria morto. Ele iria triunfar sobre a morte. Ele iria ressuscitar. É interessante que quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo diz qual foi o propósito da ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz, meus amados irmãos, no capítulo 4 de Romanos, que por nossa causa, posto que a nós igualmente
nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 24, e agora o versículo 25, ele diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então o Evangelho trata, meus amados irmãos, acerca de Jesus Cristo, que tinha uma missão. A missão dele foi vir morrer em nosso lugar, para que, através da sua morte, nós pudéssemos então, meus amados irmãos, ser redimidos do pecado. A palavra redimir vem da palavra remissão. A palavra remir significa pagamento, libertação mediante o pagamento de um preço. Ou seja, nós estávamos presos em nossos pecados, éramos escravos do pecado, éramos escravos de Satanás. E através da morte expiatória de Jesus Cristo, nós pudemos então ser libertos, resgatados, como ele diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Nós percebemos, meus amados irmãos, que é acerca desta mensagem, acerca de Jesus Cristo, que veio para morrer e ressuscitou para nos dar a salvação, é que se trata esse Evangelho. Jesus Cristo, em Marcos capítulo 16, versículo 16, ali na grande comissão, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Eles tinham que pregar o quê? Eles tinham que pregar remissão para pecado, para perdão de pecados. Eles tinham que pregar arrependimento para remissão de pecados, conforme Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 24, versículos 47. É interessante, meus amados irmãos, que essa mensagem do Evangelho não é nada que foi criado recentemente. O Evangelho é a velha história, como diz o hino do cantor cristão. Trata-se exclusivamente da mensagem de Deus acerca do seu Filho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, meus amados irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias para 1 Coríntios capítulo 15. Ele está falando para uma igreja que se encontrava ali no território da Grécia, a igreja de Corinto. E nós observamos o apóstolo Paulo dizendo as seguintes palavras, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ou seja, Paulo era responsável por anunciar o evangelho. E ele diz: o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele fala claramente o que é o Evangelho. O Evangelho trata-se nada mais, nada menos do que a mensagem que nós recebemos de anunciar aos perdidos que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esses são os três pilares que sustentam o Evangelho. Trata-se da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. É disso que se trata o Evangelho. É acerca deste tema que o Evangelho é descrito na palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, é isso que vocês têm ouvido, é isso que vocês têm visto nas televisões, onde esses telepregadores estão pregando. É desse assunto que eles estão falando. Pelo contrário, nós estamos ouvindo falar de um outro evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho social, o evangelho da libertação e tantos outros evangelhos que têm sido acrescentados por aí. Meus amados irmãos, o evangelho é um só. O evangelho é um só para o jovem, o evangelho é um só para as mulheres, o evangelho é um só para os homens.
É somente por meio deste evangelho, por meio desta mensagem, que o homem pode ter acesso ao céu. Então, que você possa refletir. Você já aprendeu o que é o evangelho, do que se trata o evangelho. Então, todas as vezes que você for convidado a ir a uma determinada igreja, todas as vezes que você estiver em casa ouvindo algum telepregador, que você possa observar se de fato eles estão falando acerca da obra redentora de Jesus Cristo. Porque o evangelho significa nada mais, nada menos do que a mensagem de Deus acerca da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deixa-me dizer aqui uma outra coisa para você. Você sabia que a Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de evangelho? Você sabia, meu amado ouvinte? A Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de evangelho. Você sabia que o evangelho de Cristo não é o mesmo evangelho que a igreja prega? É importante que você seja o crente bereano, que você mergulhe nas Escrituras. A palavra de Deus, ela fala muito bem clara. O evangelho que Cristo pregava não era o evangelho que a igreja prega hoje. E eu quero convidar você a observar. O evangelho que a igreja prega hoje não é o evangelho que Cristo pregava. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 23. Nós encontramos Mateus, um dos apóstolos de Jesus Cristo, relatando, meus amados irmãos, como ia o ministério de Jesus Cristo. Perceba comigo o que a palavra de Deus nos diz. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Você percebe que o evangelho que a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo está pregando não é o mesmo evangelho que a igreja prega? A Bíblia diz que Jesus pregava o evangelho do reino. Eu quero que você perceba comigo lá em capítulo 9, no mesma temática, nós encontramos Mateus falando a mesma coisa, dando um resumo acerca do ministério de Jesus Cristo. No versículo 35 do capítulo 9, ele diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. É importante que você perceba que esse evangelho do reino, meus amados irmãos, falado pela Bíblia, que Jesus Cristo pregava, é ainda as boas notícias. Mas você há de convir comigo que no início, na nossa introdução, quando nós estávamos falando sobre o que é a palavra evangelho, nós falamos que a palavra evangelho significa boas notícias. Essas boas notícias é acerca do reino de Deus e da salvação. Olhe que nós temos aqui uma conjunção aditiva. Isso significa o quê? Significa que são duas coisas diferentes. O evangelho do reino e da salvação. Por que o evangelho do reino é diferente do evangelho da graça, do evangelho da salvação? Amados irmãos, nós precisamos entender o contexto em que Mateus foi escrito. Nós encontramos no estudo de Mateus que Mateus foi escrito especialmente para os judeus. Nós encontramos o povo judeu esperando o seu Messias. Eles estavam aguardando o Messias, porque o Messias seria aqueles que iria libertar dos inimigos o povo de Israel e iria estabelecer o reino que a Bíblia fala que durará 1000 anos. Então deixe-me esclarecer uma coisa: o evangelho que Jesus Cristo pregava não é o evangelho que a igreja prega. Este evangelho do reino são as boas notícias de que a presença do rei tornava próximo o domínio de Deus sobre a terra. Isso trata exclusivamente do cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. É importante que nós percebamos que o evangelho do reino, como apresentado por Mateus, ele pedia dos seus ouvintes alguns requisitos para entrar no reino. E nós observamos que um desses requisitos era o arrependimento.
No capítulo 4, que nós estamos no versículo 17, nós encontramos aí as seguintes palavras. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o que é o reino dos céus? Nada mais, nada menos do que o governo de Deus aqui na terra. É o estabelecimento do governo de Deus aqui na terra. Deus governando este mundo. E nós percebemos, meus amados irmãos, que um outro requisito para a entrada do reino se encontra no capítulo 5, versículo 20. Além do arrependimento, era a justiça. A justiça praticada por aqueles que estavam desejosos de participar do reino milenar. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uma outra coisa que nós observamos era uma fé simples. Mateus 18, versículo 3, nós encontramos então as seguintes palavras. Em Mateus capítulo 18, no versículo 3, ele diz assim: e disse, em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Ou seja, essa fé como criança era uma fé que lançava a mão de qualquer orgulho, de qualquer autojustificação, de qualquer mérito próprio. Eles tinham que depender, como uma criança depende exclusivamente dos seus pais, dos adultos, para poder sobreviver. Então nós observamos que esse evangelho do reino, ele foi rejeitado. Então, por ter o povo rejeitado estes requisitos, Cristo indicou que o seu reino terreno não virá imediatamente. Olha comigo, lá em Lucas capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19 de Lucas, versículo 11, ele diz assim: ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Ou seja, Jesus então conta uma parábola para dizer que o reino parecia que ia se manifestar imediatamente, mas ele não pôde ser estabelecido. Por quê? Porque, meus amados irmãos, os judeus rejeitaram Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. Porque lá em Romanos diz que por causa da rejeição dos judeus, nós tivemos acesso, nós os gentios, tivemos acesso à salvação pela graça na pessoa de Jesus Cristo. Este evangelho do reino, meus amados irmãos, ele será novamente pregado durante o período da tribulação. É por isso que eu quero fazer com que você pense e saiba diferenciar como um verdadeiro crente, como um crente bereano, que analisa toda a palavra de Deus. Existe uma seita por aí ensinando que haverá, que só quem vai ser salvo será 144 mil pessoas. Essas 144 mil pessoas que o livro de Apocalipse fala, meus amados irmãos, não se trata de pessoas como eu e você. São pessoas escolhidas por Deus, são judeus. Esses judeus, eles vão pregar o evangelho do reino durante a tribulação, para que os judeus que rejeitaram Jesus Cristo reconheçam quem é Jesus. E quando ele voltar à terra, eles possam reconhecer quem é Jesus e pela fé vão entregar a sua vida ao seu Messias, a Jesus Cristo, não como o nosso Salvador, mas como o Messias de Israel, como o ungido, o escolhido de Israel. É importante observar que esses acontecimentos se darão no momento da tribulação. Por quê? Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 24, versículo 14. Nós encontramos frequentemente muitos irmãos, e até mesmo irmãos de outras denominações, fazendo uso errado da palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz. Ele diz assim, meus amados irmãos, Mateus 24, 14, diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui especialmente está se falando de tribulação, meus amados irmãos.
Olha o que diz o versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O contexto trata-se de tribulação. Então esse evangelho do reino é diferente do evangelho da graça. Então a Bíblia fala de um evangelho do reino, a Bíblia fala de um evangelho falso. Lá em Gálatas capítulo 1, Paulo diz, olha, tome cuidado para que vocês não estejam passando para outro evangelho. E a Bíblia também fala de um evangelho da graça. Este é o evangelho que é pregado pela igreja. Este é o evangelho que na presente dispensação nós estamos pregando. Que as pessoas precisam receber Jesus Cristo como Salvador para serem salvos. E isso, meus amados irmãos, é obra exclusiva de Deus. Quando o indivíduo entrega a sua vida a Jesus Cristo, crendo que ele é pecador e que Jesus Cristo morreu para pagar pelos seus pecados, aí sim ele tem acesso a esse evangelho da graça, ele tem acesso à salvação que é mediante a fé, que é pela graça de Deus. Nós encontramos Pedro dizendo para os judeus da época, porque a presente era é a era da igreja, e nós encontramos lá em Atos capítulo 3 assim dizendo, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então nós observamos que é através desse evangelho, o evangelho bíblico, tá certo? Que nós podemos ter acesso ao céu. Então, o evangelho não é um estilo de vida, nem tampouco é tema de mensagens de autoajuda, como nós temos visto por aí. Antes, este evangelho é a mensagem de Deus ao homem perdido, que visa salvá-lo da condenação do pecado. E se este reconhecer que é pecador e que Cristo morreu em seu lugar, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus, esta pessoa será salva. Então o que é o evangelho? O evangelho é a mensagem de Deus que trata acerca de como Jesus Cristo fez para nos salvar. Então que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter nos ouvido, por estar até aqui ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Que a partir de hoje, que a partir de agora, você possa então saber identificar aquelas pessoas que estão falando em nome de Deus, mas na verdade não estão pregando o evangelho. Aquelas pessoas que estão se aproveitando, dizendo que querem seu dinheiro para que você ajude ele a continuar pregando o evangelho, quando na verdade eles não estão pregando o evangelho, estão pregando mensagens de autoajuda, que muitas vezes é de pouco conteúdo bíblico. E que você tome muito cuidado para não estar então enveredando por este falso evangelho, que exclui Cristo e que coloca as obras e a prosperidade como alvo principal dos cristãos nessa vida. Nada disso. O que Jesus nos promete é a vida eterna. Que Deus os abençoe. Tenha uma boa noite. Muito obrigado por ter ouvido o programa O Evangelho no Seu Lar. Nós vamos ficar por aqui com a última música, a música O Evangelho, tema do nosso programa. Muito obrigado. Amanhã vocês, no mesmo horário, às 20 horas, vocês vão estar com o pastor Walter, com o programa A Bíblia Responde, tá certo? E na segunda-feira eu volto com o programa o Evangelho no Seu Lar. Quinta-feira